Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Que todos estejam se cuidando e que estejam maravilhosamente bem. Hoje vamos dar início a mais uma aula de ciências. A aula passada a gente falou sobre a cultura alimentar e hoje iremos trazer para vocês alguns problemas relacionados à nossa alimentação. Será que eu estou me alimentando bem? Será que eu estou comendo de tudo um pouco, no qual é insignificante para a minha saúde? Então vamos observar. No livro de vocês fala sobre distúrbios nutricionais. E que para isso, gente, a manchete é uma forma pela qual os meios de comunicação chamam a atenção do leitor, da pessoa que está lendo, para as notícias mais importantes. Então, vocês vão ler no livro de vocês 3 manchetes que estão bem estampadas. A primeira manchete diz o seguinte: Brasil alerta sobre consequências da má nutrição e obesidade infantil. As demais vocês irão acompanhar no livro de vocês e vão estar fazendo a leitura. Então aqui, doenças causadas por uma má alimentação. As pessoas acham que é brincadeira a gente se alimentar mal, mas não é. É uma questão de alerta, onde todos têm que estar de alerta com o que estamos comendo, porque na realidade somos tudo aquilo que a gente come, não é verdade? Então vamos aqui. Doenças causadas por má alimentação. Uma dieta pobre em nutrientes ou com excesso deles pode afetar o funcionamento do organismo, enfraquecer as defesas e dele e causar doença. Então você nem pode comer de muito e nem também pouco. Tem que ter uma alimentação balanceada, equilibrada. Então aqui, as doenças causadas por uma má alimentação, nós vamos ter desnutrição. Olha aqui uma criança desnutrida, gente. Onde a gente observamos muito essas criancinhas. Nem mesmo dentro do nosso Nordeste, na África, a gente vê eles morrendo muito de fome, por falta de comida, por falta de nutrientes necessários. Não só no país da África, como aqui mesmo. Até mesmo aqui no nosso Nordeste. A gente vê no nosso Brasil também. Outra doença eu tenho, a anemia ferropriva, ok? Que eu vou explicar para vocês. Temos também a obesidade. Olha uma criança obesa, o quanto vocês podem observar, não é? Então vamos prestar atenção passo a passo. Então a desnutrição, gente, é uma doença causada pela falta de um ou mais nutrientes. Isso pode acontecer quando a pessoa não tem uma alimentação variada ou não consegue se alimentar com o mínimo necessário. Às vezes a gente reclamamos, mas temos o cuscuz, temos a nossa macaxeira, temos a nossa batata doce e aquelas crianças que não têm o direito, gente, de ter nada disso. Na África mesmo tem crianças que se alimentam uma refeição por dia. Na verdade, e a gente aqui temos comida à vontade, talvez não podemos ter na mesa tudo aquilo que a gente quer no dia que a gente quer, mas que a nossa refeição certinha todos nós temos. Então, a anemia ferropriva, gente, atinge pessoa em todo o mundo e está associada à falta de ferro no organismo. O ferro é um nutriente essencial na formação das células do nosso sangue e associa-se ao transportar também o oxigênio para os nossos pulmões. Então, essa substância do ferro, em nosso organismo, ela é de tamanha importância. Olha uma pessoa que tem a anemia ferropriva. Olha o que acontece com ela. Aqui é uma pessoa saudável, onde ela tem todos os glóbulos brancos preenchidos no seu organismo. E aqui é o normal. Aqui você já vê que já está debaixo
a taxa já baixou. Então, quando essa taxa de glóbulos vermelhos, ela baixa no nosso organismo, essa pessoa vai ter uma anemia ferropriva, onde ela vai ter várias consequências. E quais são as consequências que essa pessoa vai ter quando ela tiver anemia? Ela vai ter fadiga, gente, vai ter um cansaço enorme no corpo. Ela vai ter palidez, ela vai ter cansaço, ela vai ter falta de apetite, ela vai ter apatia, que é a sensibilidade emocional, ela vai ter palpitações e sem falar que as unhas e cabelos vão estar quebradiços. Então é muito importante a questão do ferro dentro do nosso organismo. Para isso a gente tem que nos mantermos de nutrientes suficientes. Outra coisa que eu irei falar para vocês é um pouquinho sobre a obesidade. Vocês já ouviram falar em obesidade? Se eu mostrar essa figura para vocês, então a gente vê, olha a comida do camarada. Um hambúrguer, né, super hiper recheado e aqui com milkshake. Vejam que, será que ele está fazendo a alimentação correta? Para a vista que a gente olha para ele, ele já está com peso em excesso. O que é o peso em excesso? Sobrepeso. É uma pessoa que está com peso além do seu normal. Então aqui, vamos ver o que é a obesidade? É uma doença causada pelo excesso de peso corporal, peso do nosso corpo, ok? Causada muitas vezes pelo consumo excessivo de alimentos ricos em calorias. A obesidade, ela pode causar diversas doenças, como uma pessoa que é obesa, que ela tem um sobrepeso, ela pode vir acarretar problemas de saúde, como diabetes e problemas no coração. Além disso, o excesso de peso do corpo, ele pode prejudicar as articulações do nosso joelho, onde a gente vai ter dificuldade de nos locomover devido ao peso que está em excesso. Certo, minha gente? Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso, não é verdade? E também temos a obesidade. Será que ela só existe em adultos? Essa obesidade aqui, ela é em adultos ou ela é em criança? Também existe a obesidade infantil, que atinge as crianças. E que quando acontecer isso, gente, não seja motivo para a gente estar rindo de ninguém, mangando de ninguém, porque acontece devido a essa consequência de se alimentar mal. Então aqui, obesidade infantil está associada, entre outros fatores, ao aumento do consumo de alimentos industrializados. Esse mesmo vem recheadíssimos de gordura, de sal e de açúcar em excesso. A obesidade e o excesso de peso, mas para saber se há o excesso de peso, o que é que eu tenho que fazer? Será que eu estou dentro do meu peso? Será que está conforme o meu peso? Então, na nossa página, do nosso livro, na página 80, estará explicando a vocês a classificação nutricional em relação ao peso. E lá fala sobre o IMC. O que significa IMC? É o índice de massa corporal que a pessoa tem que ter. Então, a gente vai nessa tabela. Vocês vão na tabela para verificar se você está no peso ideal, se você está sobrepeso, se você já é uma pessoa obesa, se você já é uma pessoa de obesidade 1 ou de obesidade 2. Então, como podemos calcular? Você sabe qual é o peso de cada um e a altura? Então, vamos prestar bem atenção como iremos fazer esse cálculo. Então, para eu calcular, eu tirei, por exemplo, o de tia Márcia. Vocês vão prestar atenção e vão fazer o de vocês. Então, a gente vai tirar o IMC de cada um. Vocês aí em casa vão realizar essa atividade. Como a gente tem que fazer? A gente primeiro vai calcular o nosso peso, não é? O meu peso, eu tenho 93 quilos. Não é verdade? Eu tenho 93 quilos. Então, aqui eu vou calcular a minha altura. Eu tenho 1,65 m vezes 1,65 m. Minha altura multiplicada vezes altura.
peso, altura vezes altura. Quando eu calculei 1,65 m vezes 1,65 m na minha calculadora, eu pego a minha calculadora e vou calcular 1,65 m vezes 1,65 m. Que resultado eu obtive? Eu obtive o resultado 2,72. Certo? Quando eu calculei isso aqui, eu obtive isso aqui. O que é que eu vou fazer para saber o meu IMC? Não é verdade? Então, o meu IMC, o que é que eu vou fazer agora? Aí eu vou pegar o valor do meu peso, que é 93, e vou dividir pelo valor da minha altura, que eu encontrei o resultado, né? Que foi 2,72. Quando eu pegar na minha calculadora e multiplicar 93 dividido por 2,72, eu irei encontrar como resposta 34. Quando eu encontrar esse resultado aqui, aí eu vou na minha tabela e vou ver se eu estou com qual qualificação de peso. Então, esse peso daqui eu tirei por tia Márcia, certo, gente? Vocês vão fazer o de vocês em casa. Então, quando eu vou para a minha tabela, eu estou em obesidade 1, porque o meu total deu 34. Então, eu estou de risco de doenças moderada. Porém, tia Márcia já tem que fazer o quê? Muito bem, gente. Tia Márcia já tem que se cuidar. Tia Márcia já deu IMC alterado. Então, se o meu deu 34, eu já estou na casa de obesidade 1. Então, cada aluno irá medir sua altura, o seu peso e fazer esse cálculo aqui para todo mundo trabalhar como fazer o IMC de cada um. Tá certo? Então, nossa aula de ciência se encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham alcançado, né, o bastante, ter prestado bem atenção e saber a importância dos alimentos e uma alimentação equilibrada e saudável, ok? E em que ela pode ser rica em nutrientes. Ok, gente? Tchau! Uma boa atividade para vocês e tia estará aqui acompanhando com vocês. Beijo!